Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, eternamente seja louvado. Hoje tomamos o capítulo de São Mateus, o 9, dos versículos 14 até o 17. Então os discípulos de João dirigiram-se a Jesus e perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus e os teus discípulos não? Jesus respondeu: podem os amigos do esposo estar tristes enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que lhes será tirado o esposo, então eles jejuarão. Ninguém põe um remendo de pano novo numa veste velha, porque arrancaria uma parte da veste e o rasgão ficaria pior. Não se coloca tampouco vinho novo em odres velhos, do contrário, os odres se rompem e o vinho se derrama, e os odres se perdem. Coloca-se, porém, o vinho novo em odres novos, e assim tanto um como o outro se conservam. Esta passagem de São Mateus é um discípulo comum entre os judeus e uma série de jejuns, de abstinências que eram previstos por lei, que através dos mandamentos Deus lhes pedia que fizessem. Mas agora aqui os discípulos de João vão perguntar para Jesus. Então toda pergunta é bonito porque ela vai esclarecendo Jesus a cada pergunta que lhe fazem, ou a cada desafio que lhe fazem, ele vai cada dia mais esclarecendo a nova lei, o vinho novo, o pano novo, como ele próprio descreve nessa passagem. E vai dizer que a grande alegria da presença de Jesus, nós a podemos tomar hoje para nós também, porque depois que Jesus se faz carne, depois que Jesus se faz homem no nosso meio, então é isso que nós cremos, porque Jesus, o Filho de Deus, o que nascer de ti será chamado Filho de Deus, o Filho do Altíssimo. Se de um lado Jesus diz que um dia o esposo se lhes faltará, então eles jejuarão, porque aquele era um momento de alegria, a presença de Deus ali era um momento de, podemos se dizer que não tinha nem tempo para fazer jejum, ninguém pensava em jejum naquela hora. Todo discípulo que o amava, e especialmente os apóstolos, estavam preocupados em viver aquela presença que os ensinava, que cada dúvida que tinham, Jesus os esclarecia e pedia ao Pai que os iluminasse. Pai, que o mundo creia que tu me enviaste, que o mundo creia que eles foram enviados, para que o mundo creia na palavra deles, porque eles são meus enviados e foi tu que me enviaste. Então Jesus vai trabalhando toda uma situação que mostra claramente que naquele momento ele era o Messias, ele é o Messias, o enviado de Deus. Aquele momento pode-se dizer, a maior festa da humanidade, de todos aqueles que esperavam a salvação, de todos aqueles que esperavam um bem maior. Então, ele vai dizer agora, não se põe remendo de pano novo numa veste velha. O que era a veste velha? Todos os mandamentos, toda a lei, todo o livro, praticamente quase todo o livro do Levítico, do Deuteronômio,
e também uma parte dos números, havia muita lei, muitas prescrições para que eles obedecessem e fizessem. A lei, depois São Paulo vai dizer muitas vezes em todas as suas cartas, que é o espírito da lei, a letra mata, mas o espírito vivifica. Ninguém cumpriu a lei, porque a lei foi apenas um pedagogo para levarmos a Cristo. A lei foi um instrumento para que nós fôssemos tendo essa noção que quando chegasse o Messias, a gente compreendesse que ele, sendo Deus, agora fazia a nova e eterna aliança. Houve sim uma aliança com o povo de Deus lá no deserto, dos mandamentos, mas o homem por si só, pela própria vontade, pelo próprio esforço, não conseguiria realizar, não digo toda a lei, mas o espírito também de toda a lei, porque já havia todos os mandamentos lá desde Moisés, mas quem o cumpriria de maneira perfeita? Quem o realizaria da maneira como Deus quer? Todos pecaram, vai dizer uma frase, todos estão privados da glória de Deus. Todos pecaram, todos estão privados. Então, mesmo diante daquela lei de Moisés, de todas as prescrições lá do Levítico, do Deuteronômio, que você vê, nenhum homem foi suficientemente perfeito para cumprir toda a lei. E a lei, se não cumprisse a lei, a pessoa seria digno de morte. Então vai dizer, ninguém jamais cumpriu toda a lei, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Então agora, com esse remendo novo, com esse vinho novo, é o que Jesus está nos convidando a fazer. O que é o vinho novo? Já não é mais uma prescrição da letra, uma prescrição formal para que você cumpra. Você anda 10 passos para cá, 20 para lá, e coisas que não falavam ao espírito do homem. Jejuavam. Você viu tantas vezes Jesus censurar os fariseus, porque tudo o que eles faziam eram preceitos, eram prescrições da letra, que não faziam aquilo com o coração, não buscavam aquilo, a perfeição daquilo, e quando o faziam, não faziam de bom coração. E o profeta Isaías é uma das leituras que podemos fazer, do profeta Isaías, do capítulo 58, ele vai dizer, já naquele tempo, veja bem lá, 600 anos aproximadamente antes de Cristo, vai dizer para o profeta Isaías, clama em alta voz, sem constrangimento, faze soar a tua voz como a corneta, denuncia o meu povo suas faltas e à casa de Jacó os seus pecados. Sem dúvida eles me procuram dia após dia, desejam conhecer os comportamentos que me agrada, como uma nação que houvesse sempre praticado a justiça sem abandonar a lei de seu Deus. Informaram-se junto a mim sobre as exigências da justiça, desejam a presença de Deus. Agora ele vem esclarecer de que serve jejuar. Se com isso não vos importais, e mortificar-nos, se isso não prestais atenção, se nisso não prestais atenção, é que no dia do vosso jejum só cuidais de vossos negócios e oprimis todos os vossos operários. Passais o vosso jejum em disputas e altercações, ferindo com o punho o pobre. Não é jejuando assim que fareis chegar lá em cima a vossa voz,
Veja, está dizendo da oração, não é dessa maneira que você vai ser atendido na sua oração. O jejum que me agrada, agora ele vai dizer, porventura consiste em homem mortificar-se por um dia, curvar a cabeça como um junco, deitar-se sobre o saco e a cinza? Podeis chamar isso um jejum, um dia agradável ao Senhor? Sabeis qual é o jejum que eu aprecio, diz o Senhor Deus? É romper as cadeias injustas, desatar as cordas do jugo, mandar embora livres os oprimidos e quebrar toda espécie de jugo. É repartir seu alimento com o esfomeado, dar abrigo aos infelizes sem asilo, vestir os maltrapilhos, em lugar de desviar-se de seu semelhante. Então tua luz surgirá como a aurora e tuas feridas não tardarão a cicatrizar-se. Tua justiça caminhará diante de ti e a glória do Senhor seguirá na tua retaguarda. Então às tuas invocações o Senhor responderá e a teus gritos ele dirá: eis-me aqui. Se expulsares de tua casa toda a opressão, os gestos malévolos e as más conversações, se deres teu pão ao faminto, se alimentares os pobres, tua luz se levantará na escuridão e tua noite resplandecerá como o dia pleno. O Senhor te guiará constantemente, Ele te alimentará no árido deserto, renovará teu vigor, será como um jardim bem irrigado, como uma fonte de águas inesgotáveis. Olha que explicação bonita do jejum. E Jesus vai dizer aqui que se você fizer todas essas obras, ele vai estar presente, a tua oração vai chegar ao céu. É repartir seu alimento esfomeado, dar abrigo aos infelizes. Então tua luz surgirá como a aurora. E agora aqui, olha que importante, no versículo 8, tuas feridas não tardarão a cicatrizar-se. Qual as feridas que nós temos? Qual as coisas que nos incomodam? Ou as preces que nós fizemos que, entre aspas, não foram atendidas? O jejum que me agrada não é curvar a cabeça como um junco, não é esse o jejum que me agrada. Jesus vai dizer aqui desse remendo velho, aquilo já era velho lá no tempo de profeta Isaías, agora a nova aliança vem dizer que é toda uma forma de se cumprir pelo Espírito de Deus as obras que nós as fizemos. E muitas vezes também Jesus diz no Evangelho, você vê que ele conhece o homem, ele sabe o que há dentro do homem. E a preocupação de Jesus era o interior do homem. O Espírito Santo queimará como um fogo, retirará suas impurezas. O batismo te lava por fora. No batismo você é convidado a renunciar às suas obras más, como ele vai dizendo aqui no profeta Isaías. Todas as obras más, as palavras más, o comportamento mau, o egoísmo, tudo isso é descrito no egoísmo. Repartir com aqueles que têm necessidade. Jesus vai todo o tempo censurando os fariseus, ensinando para que eles deixem desse espírito velho de cumprir uma lei pela própria lei. E aqui diz aos discípulos de João, que os discípulos de João era um homem severo no seu jejum, na sua penitência. Você vê lá na descrição dos inícios dos evangelhos, vivia no deserto, vestia com roupas de camelo,
peles de camelo, que se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, uma vida de muita penitência. Mas Jesus, os profetas tiveram a sua voz até João. Agora ele vai dizer desse vinho novo, desse jeito novo de fazer as coisas. Assim como o vinho entra dentro do coração do homem e alegra o homem, assim também a sua lei, seus ensinamentos vão entrar dentro do coração do homem. É por isso que um dos princípios fundamentais da nossa fé é a presença de Jesus como esse fogo que queima todas as impurezas, não só do nosso exterior, que seria um batismo de água, mas queima todas as realidades ruins que nós temos dentro de nós. São Paulo vai dizer: quem me livrará desse corpo de morte? Eu quero fazer o bem e reconheço que o mal dentro de mim. Quantas vezes São Paulo não foi afrontado, desafiado, perseguido, maltratado, como ele próprio diz, temores por fora, temores por dentro, aflições por fora, perseguição por fora, tormentos por fora, temores por dentro. Mas de tudo isso ele tiraria proveito e tirou o proveito para perceber que o seu interior precisava renovar-se a cada dia, como ele próprio vai dizer. Ainda que se desconjunte, que se desmanche o homem exterior, o nosso interior renova-se de dia a dia, cada dia está se renovando. É essa a graça que nós pedimos para todos nós. Não basta não fazermos o mal, não basta não falarmos o mal, ou não pensarmos o mal. É mais do que isso que Jesus pede. Ele não veio remendar uma lei antiga, ele veio fazer uma roupa nova, a veste nupcial que ele fala, a veste branca do casamento, convidado para as bodas. Como é que você entra no banquete, na festa de Deus, sem a purificação que Ele quer nos dar, é que Ele nos dá? Mostra-nos isso a parábola da videira e os ramos. Eu quero dar essa seiva que alimenta vossas vidas. Não é mais um batismo que vai lavar os teus atos externos, ou até as tuas palavras externas. Você pode não dizer uma palavra má durante toda a sua vida, mas o importante não é só isso. O importante é não pensar nelas, é não sentir o desejo da vingança. Olha quanto nós precisamos caminhar. Não sentir o ódio, não sentir a raiva, não sentir o desprezo por ninguém. Então Jesus reconhece que não se pode remendar uma lei, precisa-se fazer uma roupa nova, um jeito novo de fazer, mas também de pensar e de sentir. Ele vai dizer, ele bem sabia o que havia no homem. É por isso que na parábola da videira, veja só, São João narra essa parábola da videira. Então tudo que nós vemos no Evangelho, tudo o que Jesus ensinou, a boa nova, como ele dizia, é uma boa nova, porque já aquelas prescrições que eram todas externas, e a própria lei que dizia, você vai retribuir de igual medida a quem te fizer mal, tudo isso morrera na presença de Jesus. No Sermão da Montanha ele vai dizer isso, no capítulo de 5, 6 de São Mateus até o 7, vai descrevendo isso: amai os vossos inimigos. Não é apenas não fazer mal ao teu inimigo, não
apenas não desejar o mal para o teu inimigo, é fazer o bem ao teu inimigo. Quem faz isso? Aquele que confia que todo o bem, por isso que ele vai dizer aqui em Isaías, aí você vai, a tua prece vai chegar lá e você vai atender, vai ser atendido. E Deus vai dizer, eu estou aqui. Quando você rezar, Deus vai dizer, você vai sentir isso. Eu estou aqui. Senhor, eu preciso disso, eu estou aqui. Você vai sentir a presença de Deus atendendo aquilo que você precisa, atendendo ao teu pedido, atendendo à tua oração. Por isso, tantas vezes rezamos e parece que Deus não nos atende, quebra as cadeias, quebra o jugo, reparte o que você tem com o necessitado. E você sabe, não falta necessitados hoje, nesses lugares distantes, você vê. Então, o vinho novo já não é mais uma lei que cumprimos, é uma lei que sentimos. Porque se você acreditar realmente que Deus é a tua recompensa, você jamais vai querer ou vai precisar retribuir o mal que se lhe fizeram, ou no presente, ou no passado, ou no futuro. Você não precisa disso, porque a lei de Deus, a graça de Deus, vai ser muito maior na tua vida. Porque a recompensa, se você, como ele próprio diz, tudo que fizerdes ao menor desses meus irmãos, é a mim que o fareis, recebereis já nesta vida 100 vezes mais, e no século futuro que há de vir a vida eterna, 100 vezes mais nesta vida. Se alguém tirou de você a paz por uma semana, por um mês, porque te ofendeu, ou porque está te perseguindo, ou está te aborrecendo, te prejudicando, como acontece tantas vezes. O ambiente de trabalho é um instrumento poderoso de as pessoas te caluniarem, te maltratarem, te prejudicarem de forma real. Ali é que eles te prejudicam de forma real. Às vezes até no convívio com a tua família. Quantas brigas de herança, tantos irmãos que não se entendem, que nunca mais se falaram ou que se odiaram até o final de suas vidas por causa de uma herança. Porque queriam aquilo, porque acreditavam que a herança era um valor maior do que aquele que Deus lhes poderia dar. Agora sim você vê o absurdo. Aquela herança que fosse de 100, 200, 500 mil ou milhões. Olha a grande tentação nossa de pensar que uma grande herança é maior do que a herança que Deus quer te dar. É uma ofensa a Deus quando você pensa que qualquer coisa neste mundo possa ser mais valioso do que a graça de Deus que quer agir em você. É por isso do amar aos inimigos e rezar pelos que nos perseguem. Sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Então Jesus vem dar a esse jejum toda uma face nova, o vinho novo que tem efeito quando você o bebe. Se você o beber demais, você sente que aquilo de alguma forma entra dentro de você e te embriaga. Assim também é como uma embriaguez. Vejam quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos no cenáculo em Jerusalém e saíram no meio do povo.
é a palavra que o povo usava para designá-los. São Pedro até se justifica, não estamos bêbados como vocês pensam que nós estamos. Justo ser apenas, na linguagem nossa hoje, 9 horas da manhã, todo mundo estava bêbado. Então, era essa imagem que eles passaram, porque inebriados por essa nova lei, a grande transformação, a grande renovação que o Espírito neles tinha feito. Você vai ver isso na prática depois, quando eles torturam o diácono Estevão, que, Senhor, não lhes leve em conta este pecado. Eu estou vendo Jesus, ele dizia, era tal a alegria, era tal a efusão do Espírito Santo na sua alma, que ele dizia, estou vendo Jesus, estou contemplando a face de Deus e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, sobre Jesus. Aí se enraiveciam mais aqueles que o odiaram mais ainda. E ele vai dizer, na força do Espírito Santo, Senhor, não lhes leve em conta este pecado. Olha a força do Espírito Santo. Já via Jesus e já via os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Contemplava já nesta vida, ainda em vida, a glória de Deus. Tal era a transformação interior que o Espírito Santo tinha realizado neles e que pode e quer realizar em nós. Claro que nós pensamos, nossa, quão distante nós estamos disso, como é grande a nossa caminhada até chegarmos, por exemplo, no espírito do primeiro mártir da igreja, Santo Estevão. Mas Jesus vai dizendo, eu tenho um vinho novo para colocar em odre novo. Aquilo que eu tenho para fazer é uma obra nova que vai acontecer dentro de cada um de vocês. Eu vou colocar o vinho lá dentro do odre, como nós, odres novos, queremos e precisamos receber esse vinho novo, ou essa seiva nova, como ele insiste tanto lá na parábola da videira e os ramos. E essa comunhão, essa seiva tem que entrar dentro de nós. Para nós, com a graça de Deus, que seiva mais preciosa, que alimento mais precioso, mais eficaz do que a Sagrada Eucaristia, o próprio corpo e sangue de Jesus nos alimentando, não para fazermos obras externas, sermos mais bonitos por fora, ou parecermos mais justos por fora, mas para transformar o nosso interior. É aquele corpo, é aquele sangue repleto do Espírito Santo, como ele próprio diz, ao Filho o Pai concede o Espírito sem medidas. A Eucaristia é isso para nós, é o que nós cremos. Nós não precisamos de uma lei, de uma letra para aprendermos, nós precisamos de uma seiva para nos alimentar. Quem não come a minha carne e bebe o meu sangue, não tem a vida em si. Se comerdes a minha carne e beberdes o meu sangue, tereis a vida dentro de vós. Olha aí tudo o que cremos, transparecido, ensinado nessa palavra e, mais do que tudo, vivido nessa seiva, nesse corpo e sangue, nessa seiva divina, o próprio corpo e sangue de Jesus a nos alimentar. É por isso que nós, alimentados por esse Espírito Santo, que residia de maneira plena em Jesus, em toda a sua força, é desse Espírito que nós nos alimentamos, não como uma carne e um sangue material, mas como o próprio Espírito de Deus, através desse corpo e desse sangue, quer nos alimentar. Que possamos cada dia amar mais a Eucaristia como esse precioso alimento que invade, que transforma o nosso interior.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.